Português, página 70. Aí vem crônica. Leia o texto a seguir silenciosamente. Uma lição inesperada. No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara no Natal, contou sua viagem ao litoral. Depois ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles, o coração latejando de alegria. Aos poucos foi matando a saudade das descobertas que fazia ali, das meninas ruidosas, do azul e branco dos uniformes, daquele burburinho à beira do portão. Sentia-se como um peixe de volta ao mar. Mas, quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que o observava dos pés à cabeça, em silêncio. Viu-se perdido e o sorriso que iluminava o seu rosto se apagou. Antes de começar, a professora pediu a cada aluno que se apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. Tinha um japonês de cabelo espetado com jeito de nerd, uma garota de olhos azuis vinda do sul, pareceu-lhe fria e arrogante. Um menino alto, que quase bateu no teto quando se ergueu, tinha toda a pinta de ser um bobo. E a menina que morava no sítio? A coitada comia palavras, olhava-os assustada, igual a um bicho do mato. O mulato, filho do pescador, falava arrastado, estalando a língua, com sotaque de malandro. E havia uns garotos com tatuagens, umas meninas usando óculos de lentes grossas, todos esquisitos aos olhos de Lilico. A professora, tão diferente das que ele conhecera, página 71. Logo que soou o sinal para o recreio, Lilico saiu a 1000 por hora à procura de seus antigos colegas. Surpreendeu-se ao vê-los em roda, animados, junto aos estudantes que haviam conhecido horas antes. De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em grupo. Lilico caiu com o japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a conversar cheios de cautela, mas paulatinamente foram se soltando, a ponto de, ao fim do exercício, parecer que se conheciam há anos. Lilico descobriu que o japonês não era nerd, não. Era ótimo em matemática, mas tinha dificuldade em português. A gaúcha, que lhe parecia metida, era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. O mulato era um caiçara responsável, ajudava o pai desde criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão não tinha nada de bobo. Raciocinava rapidamente e, com aquele tamanho, seria legal jogar basquete no time dele. Lilico descobriu inclusive que o haviam achado mal-humorado quando ele se apresentara, mas já não pensavam assim. Então, mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber de tudo passarinhos. Sim, justamente porque eram diferentes, havia encantado nas pessoas. Se ele descobrir aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não haveria de fazer no ano inteiro? E, como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico. 2. É muito gostoso ouvir pessoas lendo textos interessantes. Escolha uma das crônicas desta unidade ou uma das crônicas produzida por vocês. Prepare a leitura em voz alta para ler para uma plateia. Pronuncie as palavras com clareza e dê expressividade ao que estiver lendo, observando a entonação de cada frase. Isso dá mais sentido ao texto. Então, para esse exercício número 2, vocês podem gravar um vídeo ou um áudio lendo uma crônica que vocês prefiram achar na internet ou alguma crônica desse livro e me mandem, por favor, no WhatsApp. Palavras em jogo. Um pouco mais de tonicidade das palavras. Na unidade anterior, você estudou que as palavras podem ser classificadas em 3 grupos quanto à posição da sílaba tônica. 1. Escreva 3 exemplos para cada grupo. 3 oxítonas, 3 paroxítonas e 3 proparoxítonas. Página 72. Há palavras que têm a mesma grafia, mas cujos significados se alteram em razão da posição da sílaba tônica. Ele trabalhava em uma fábrica de peças para carros.
Não se fabrica mais esse modelo de carro. Complete as frases com as palavras entre parênteses. Note que nessas palavras a posição da sílaba tônica é diferente. A. Ela tem uma quanto a que roupa usar na festa. Ela, que ele vá à festa. As palavras são duvida e dúvida. B. Eu me, todos os dias pela manhã. As tropas do auxiliaram no resgate dos refugiados. As palavras são exercito e exército. C. Eu queria ser atendido pelo de plantão. Quando eu me corro risco de intoxicação. As palavras são medico e médico. D. O nesta parte da cidade é muito intenso. Eu nunca por esse caminho por temer um assalto. As palavras são transito e trânsito. E. O estava bem animado quando aquela escola de samba passou na avenida. Eu sempre o resultado das competições dos campeonatos escolares de futebol. As palavras são publico e público. F. Todo mês, quando eu, minhas contas, fico tão aliviado que nem me importo de ter ficado com tão pouco dinheiro para gastar. Ao tentar pegar o suco, a criança derramou todo o do copo. As palavras são liquido e líquido. Página 73, exercício 3. Para adquirir um alfinete de segurança, o personagem da crônica Comunicação pode ter ido a um armarinho, loja em que se vendem produtos de costura e itens de papelaria. Leia o nome de alguns produtos que podem ser vendidos em um armarinho: agulha, dedal, miçanga, tesoura, fita, botão, viés, elástico, gorgorão, bastidor, apontador, cadarço, cânhamo, plástico, esquadro, cianinha, lápis, borracha, linha, zíper, grampeador, clipe. A. Continue pintando as palavras de acordo com a legenda a seguir. Roxo para proparoxítonas, amarelo para paroxítonas e verde para oxítonas. B. Observando a quantidade de nomes de produtos que você pintou de cada cor, a que conclusão é possível chegar quanto à posição de sílaba tônica nas palavras da língua portuguesa? Converse com os colegas. É saber, não é necessário fazer. Hora de organizar o que estudamos. Observe o esquema a seguir e complete com um exemplo para cada tipo de palavra. Tonicidade das palavras. Toda palavra tem uma sílaba tônica, sílaba pronunciada com mais intensidade. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, a sílaba tônica é a última. Exemplo: paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo: proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo. Não esqueçam de assistir ao vídeo explicativo sobre tonicidade das palavras antes de realizar esses exercícios. Página 23. Pratique e aprenda. 1. Observe as representações da superfície terrestre a seguir. Depois responda as questões. Então, primeiro nós temos um planisfério, que é um mapa do mundo plano, e depois nós temos o globo terrestre, que é a representação mais parecida com o planeta que nós temos. Letra A. É possível observar o continente americano no globo terrestre na posição em que ele está? Por quê? Então, essa pergunta é referente ao globo terrestre ao lado. Se nós conseguimos identificar nessa posição o continente americano. B. Dentre as duas representações da superfície terrestre, qual nos permite visualizar os continentes e os oceanos de uma só vez? O planisfério ou o globo terrestre? 2. Joaquim quer comparar a localização do continente americano, onde se localiza o Brasil, com a do continente asiático, onde fica a Índia, país de origem de seus familiares. Com qual dessas representações seria mais fácil realizar essa comparação? Um planisfério ou um globo terrestre? Por quê? Conte para os seus colegas. Então, essa questão vocês podem fazer ou no livro ou no caderno. Página 24. O Brasil no planeta Terra. No planeta Terra existem aproximadamente 193 países,
distribuídos entre os continentes. Entre eles está o Brasil, que é um dos países mais extensos do mundo. Veja no mapa abaixo quais são os 6 países com as maiores áreas do planeta. Observe também em que continente da Terra o Brasil está localizado. 1. Em qual continente da Terra o Brasil está localizado? Então, os continentes são América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. 2. De acordo com o mapa, quais países, além do Brasil, estão entre os mais extensos do mundo? 3. Em quais continentes da Terra estão localizados o Canadá, a Rússia e a Austrália? Página 25. Divisão política do continente americano em 2016. Divisão política da América do Sul em 2016. O Brasil está localizado na América. Esse continente divide-se em América do Norte, América Central e América do Sul. 4. Identifique em qual porção do continente americano o Brasil está. Então a pergunta é: o Brasil está no continente americano, porém ele está na parte da América do Norte, da América Central ou da América do Sul? O Brasil está localizado na porção sul do continente americano. Portanto, ele é um dos países da América do Sul. Entre os países sul-americanos, o Brasil é o de maior extensão territorial, com uma área aproximadamente de 8.515.759 km². Verifique a localização do Brasil no mapa ao lado. 5. Além do Brasil, quais países fazem parte da América do Sul? Então, por favor, vocês coloquem todos os nomes dos países que pertencem à América do Sul. Página 26. Pratique e aprenda. 1. Observe o mapa da página 24. Qual a colocação do Brasil em relação aos países mais extensos do mundo? Então, ele está entre primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. 2. Observe o mapa a seguir. Depois responda as questões. A. Como o continente americano está dividido? Então, são 3 partes. Quais são elas? B. Escreva em qual parte do continente americano está localizado cada um dos seguintes países: Peru, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Nicarágua, Venezuela, México e Haiti.